Os símbolos são para isso. Os símbolos são, sobretudo, para que não esqueça. Foi por isso que a devolução do mandato do presidente João Goulart, meu querido João Vicente, minha querida Maria Tereza, foi simbólica há 10 anos. Mas foi simbólica para lembrar que o Estado brasileiro errou e que o Congresso Nacional cometeu e legitimou uma arbitrariedade na madrugada de 1º para 2 de abril de 1964. Quando, sentado a esta mesa, o então presidente do Congresso Nacional, o senhor Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República, estando o senhor presidente da República em território nacional, no Rio Grande do Sul, à frente das tropas legalistas, à frente de seu governo, em comunicado assinado naquela sessão da madrugada de 2 de abril pelo chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro. Quando o senhor Auro de Moura Andrade, em uma sessão ilegal, inconstitucional e ilegítima, assim o fez, cometeu uma arbitrariedade, legitimou uma ofensa sobre essa casa. O mínimo que o Congresso poderia ter feito foi o que fez há 10 anos. Há 10 anos, completava 50 anos do golpe de 64. Hoje, há 60 anos, é necessário lembrar para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Lembrar que a ditadura vigeu por 21 anos. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 50 mil brasileiros, compatriotas, foram presos arbitrariamente. Segundo o levantamento da Human Rights Watch, 20 mil pessoas, 20 mil compatriotas foram torturados. Segundo concluiu a Comissão da Verdade, instalada pelo Estado brasileiro em 2013, 434 compatriotas, irmãos nossos, foram mortos e seguem desaparecidos. Apenas no campo quantitativo, outros números chegam a pelo menos 1.600. Durante o período autoritário, 4.841 representantes eleitos democraticamente pelo povo brasileiro, meu querido José Disseu, foram destituídos arbitrariamente de seus cargos. Entre estes, 173 deputados federais, membros deste Congresso Nacional, 8 senadores, membros desse Congresso Nacional. Dentre os 173, um foi sequestrado e assassinado. A memória de Rubens Paiva paira sobre aqui o Congresso Nacional, alertando para nós que não pode ser esquecido. Entre senadores caçados, um ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, foi vítima do arbítrio e da violência. Ditaduras, sejam à direita, sejam à esquerda, devem ser banidas, devem ser defenestradas, deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães na promulgação da nossa Constituição Democrática. Temos ódio e nojo à ditadura, ódio e nojo, em qualquer lugar que ela aconteça, sobretudo na América Latina. Dos 16 ministros do Supremo Tribunal Federal da época, 3 tiveram aposentadoria compulsória decretada, 2 saíram em protesto contra o arbítrio. Ditaduras não distinguem posições políticas. Ditaduras ofendem a todos, de todas as posições políticas. Segundo pesquisa apoiada pelo Instituto Exorg, ao menos 19 crianças, muitas delas entre 1 e 2 anos, foram sequestradas e adotadas ilegalmente por famílias de militares ou famílias ligadas a Forças Armadas na ditadura. As Forças Armadas brasileiras, para restaurar o seu compromisso pela democracia, é necessário lembrar disso, é necessário lembrar para que não volte a ocorrer. Cerca de 233 locais serviram à ditadura para torturar e violar gravemente direitos humanos. Tem que ser lembrados esses locais, tem que ser museus, tem que ser símbolos para que não mais aconteça.
o regime prendeu ou torturou 6.591 membros de suas Forças Armadas. Militares brasileiros, alguns que defenderam o Brasil nos campos de guerra da Europa durante o conflito contra o eixo nazifascista. A ditadura não distinguiu quem por ela era caçado ou perseguido, seja civil ou seja militar. Este Congresso Nacional foi fechado durante 3 vezes durante o período de arbítrio. O maior período, o maior número de vezes que o Congresso Nacional foi fechado em todo o período histórico, desde a proclamação da República em 1891. Em 13 de dezembro de 1968, o presidente então, Marechal Cortes Silva, baixou o ato institucional número 5, aprofundando a barbárie que tinha sido inaugurado em 64. O último fechamento do decreto foi pelo então presidente, general Ernesto Geisel, em 1977. A Constituição de 1988 restaurou a democracia. A Constituição de 1988 consolidou um novo período histórico. A ela e a Ulisses Guimarães é necessário sempre lembrá-la. A Constituição de 1988 não estabeleceu o seu artigo 142 como poder moderador. Poder moderador só existiu no regime monárquico. O artigo 142, agora por decisão soberana do Supremo Tribunal Federal, reafirma o que se sabia por óbvio. Lamentavelmente, devido ao último período, é necessário às vezes reafirmar o óbvio. Não existe país democrático do mundo em que o direito tenha deixado às Forças Armadas a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional. Poder militar se submete ao poder civil eleito em uma democracia. Assim é na nossa democracia, assim o é em qualquer regime democrático. Destaco aqui o trecho do voto, dentre os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, destaco aqui o trecho do ministro Flávio Dino sobre a verdadeira interpretação do 142 da Constituição. Com efeito, lembro que não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por 3 ramos ungidos pela soberania popular, direta ou indiretamente. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna, como, aliás, consta do artigo 142 da Constituição. Da Constituição. Lembro mais uma vez Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio ou para o cemitério. Ao golpe de 64, há de se lembrar a tentativa de golpe de 2023. O 1º de abril de 64 tem como filho legítimo a tentativa de 8 de janeiro de 2023. Tem significado de diagnóstico que os atos institucionais do regime autoritário proclamavam, em nome de algo, a legitimidade sobre a Constituição. Tem significado de diagnóstico que a minuta golpista de 2023 busca as coincidências com o ato institucional. A primeira delas, a relativização da legalidade, dizendo que a lei e a Constituição não basta. Em 1964, diziam eles, os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo que deliberadamente procurava bolchevizar o país. Em 2023, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas nas práticas. Os contornos da ditadura, os arautos do arbítrio, as vivandeiras de plantão
sempre estão à espreita, seja em 64, seja em 2023, seja em 2024. É por isso o significado de diagnóstico dessa sessão, para expulsar as vivandeiras do diálogo no regime democrático. À democracia cabe o paradoxo de Popper. Não é possível e aceitável relativizar e tolerar tentativas de ruptura para com a democracia. A tolerância com o intolerável dispõe sobre a vitória do intolerável. O arbítrio e a ditadura são intoleráveis. Não pode ter anistia aos golpistas de 8 de janeiro, para que não aconteça, para que nunca mais busquem atentar sobre o Estado democrático de direito. Agora, olhando para frente, é necessário também uma reflexão e um diálogo democrático com as Forças Armadas brasileiras. E esse diálogo é necessário chamar ao comando militar e a todas as Forças Armadas. É urgentíssimo e necessário, como é dito na obra que lançaremos ainda há pouco pelo querido José Disseu, a despolitização das Forças Armadas. As Forças Armadas e o exercício da missão militar deve o sacerdócio. É nesse sentido a proposta de emenda constitucional do meu querido colega senador Jacques Wagner, nesta que tramita neste Congresso Nacional. Às Forças Armadas cabe o sacerdócio, e um sacerdócio que merece de nós todo o respeito. Assim como a política cabe o sacerdócio. A mistura dos sacerdócios, às vezes, a politização, resulta no que resultou no último período. A tentativa, a instigação para, mais uma vez, buscar o arbítrio. É necessário um debate democrático para, sobretudo, as escolas militares, inclusive, em especial, a Academia Militar das Agulhas Negras, debater com os seus cadetes, debater com seus recrutas o que de fato aconteceu na história. Não foi revolução em 1964, foi golpe de Estado que usurpou a democracia brasileira. É necessário reafirmar o nome das coisas como elas são, e isso tem que ser ensinado para as novas e futuras gerações de militares. Não foi regime, foi ditadura, e ela não pode ser esquecida para que nunca mais volte a acontecer. Foi ditadura e ela trouxe tortura, trouxe morte, trouxe desaparecimentos, trouxe exílio. Não é aceitável em qualquer canto a continuação do negacionismo em relação à história. João Belchior Marques Goulart foi violentado no exercício do poder político, foi apeado do poder. A família Goulart foi uma das que mais sofreram ao longo da história brasileira. A ela, o Estado brasileiro tem que sempre redimir-se em homenagens e pedir desculpas.